Por quê? Porque na aula passada nós vimos como é que se acha isso, corrente. O cara está íntimo já. Porque quando tu não está íntimo, tu chama de intensidade de corrente elétrica. Um dia depois de corrente elétrica, uma semana depois, corrente. É isso aí, corrente. É o I. Isso aqui é quantidade de carga, o cara que é íntimo, carga elétrica, não tem problema nenhum. Variação do tempo. Qual é a unidade de carga? Coulomb. Coulomb por segundo, puxamos o saco do ampere. Beleza? 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Tudo bem para vocês? Mas o ombro já vai aparecer em nossas vidas. O ombro, na verdade, era um cara que estudava a relação matemática entre a corrente elétrica que percorre um objeto e a DDP, popularmente a voltagem, a tensão aplicada sobre o objeto. Ele percebeu que dobrando a tensão, dobrava a corrente, triplicando a tensão, triplicava a corrente. Por isso ele escreveu uma lei. A corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional à tensão aplicada sobre ele. Porém, a ciência avançou e nós descobrimos materiais semicondutores. Aí nós vimos que a lei de Ohm não era lei. Para não perder esse estudo valiosíssimo, nós modificamos a lei. Um resistor ôhmico apresenta a corrente que o percorre diretamente proporcional à tensão. Fomos avançando, fomos criando novas ideias, surgiu a ideia de resistência elétrica, que nada mais é que a razão entre a tensão e a intensidade de corrente. Qual é a unidade de tensão? Volts. Ampere. Volt por ampere? Ohm é volt por ampere. É isso aí. Já que nós definimos resistência elétrica, e nós sabemos que se dobra o número de cima, dobro de baixo, triplico de cima, quer dizer que essa divisão vai dar sempre o mesmo para um determinado resistor. Então, uma forma econômica de representar a primeira lei de Ohm é dizer que o R desse resistor é constante. É uma forma reduzida. É o mesmo que dizer que V é diretamente proporcional ao I. É a mesma coisa que dizer isso. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que o gráfico V por I dá uma reta que passa pela origem. Então tu vê, cara, como dá de traduzir a primeira lei de Ohm de maneira sucinta, né? Isto aqui é a primeira lei de Ohm? Não, isto é a definição de resistência elétrica. Tranquilo? Quais seriam os 3 exemplos bobos para isso e para isso? Pede o quê? Informa o quê? Pede corrente. Ótimo, informa esses dois, tu passa multiplicando, acha a carga. Pede a intensidade, dá esses dois, tu divide e marca gol. Pede o tempo, te dá a carga. Pelo amor de Deus, matemática ultra básica. 3 exemplos toscos. Pede a voltagem, dá RI, multiplica. Pede a intensidade, dá V e R, multiplica e depois divide. Mais perigoso. E pede o que está faltando, tu isola, caramba, porque é bem fácil. Ou seja, eu estava seco para pegar um circuitinho e fazer um circuitinho assim, ó. Em vez de colocar só um resistor, lembra? Eu queria colocar mais um ali do lado, ó. Será que vai ficar muito difícil? Pô, pensa bem, cara. Tem um resistor de 10 ohms e outro de 20 ohms. Tu tem 60 volts. O que teu coração diz com 10 e 20? Porra! Sem dar aula, né? Teu coração já está indo lá na frente. Joga no V igual a R vezes I, concorda que eu posso substituir essa fórmula por uma mais elegante? Sim. Que eu chamava de fórmula sagrada dos circuitos elétricos? Sim. 60, obrigado amigo. 30. Passou dividindo. Quanto? 2. 2 o quê? Já que é I. Ampere, obrigado. 2 ampere. Que legal, eu criei um circuito equivalente que tinha só um. Como os resistores estavam conectados em série, um após o outro, o coração disse, é só somar. E aí vocês estavam corretos. Depois eu vou te provar por que é só somar, tudo bonitinho. Uma pergunta. Tu arrisca... Aliás, quanto é que está passando de corrente aqui então? 2 amperes. Mas o que existe é isso, né? Isso aqui foi uma ideia na nossa mente, né? A verdade está ali, né? Quanto é que passa aqui? 2 amperes. Quanto que passa por esse? 2 amperes. E por esse? Dá para perceber
uma associação em série, a corrente elétrica é a mesma. Eu queria dar essa aula, mas não vou dar essa aula hoje. Não vou. Só para ver se tu tá ligado. Tu arriscaria dizer quantos volts está atuando sobre esse e quantos volts está atuando sobre esse? Só Não, 60 é o todo. 30. Onde 30? 30 e 30? Não. 30, 40, 20, 40 e 20. Deixa eu ver. R vezes I. Ah, é verdade, 40. Tá entendendo a simplicidade da brincadeira? Se ao todo é 60 e aqui tem 40, sobrou quanto pra cá? Deixa eu ver se é verdade. R vezes I, 10 vezes 2, 20, é verdade. Tu viu como é simples a ideia dos circuitos elétricos? Tem nada demais, mas não é essa aula hoje, não é? Só depois. Quer dizer que ali resiste 20 e ali resiste 40? Não, a resistência é 10 ohms, essa resistência é 20 ohms, esse resiste o dobro, não é? Mas não passa a mesma corrente pelos dois? Para passar a mesma corrente por cara que resiste diferente, o cara que resiste mais tem que absorver mais energia. O dobro mais energia. Faz sentido, né? Mas a resistência deles, quem mede é o ohm. Beleza? Outra, ó. Eu só plantei a sementinha. Tu vai dormir 8 horas de hoje para amanhã, com certeza, né? Durante o sono. Porque assim, eu já te falei, né? Está provado cientificamente que as horas de sono influenciam na absorção da aprendizagem. Está mais que confirmado com experimentos. Tá beleza? Então, bota um grupo a dormir, outro grupo dorme menos, faz prova, a galera que dorme bem rebenta os que não dormem. Simples assim. O retardado aqui sempre dormiu pouco a vida toda. Tu imagina quantas horas de estudo eu tive que fazer a mais para poder chegar onde eu cheguei. Se eu dormisse mais, eu poderia estudar muito menos e curtir muito mais a vida. Uma day party, tu vê, né, cara? Às vezes vale a pena uma day party, tu curte e tal, vai dormir um pouco mais cedo, aproveita o outro dia também, não fica que nem um zumbi, certo? Beleza? E maneirar no que tu ingere, né, cara? Certo? Álcool detona neurônios. Toma porre todo final de semana, vai dar merda. Toma um porre uma vez na vida, uma na morte, não acontece nada. Agora, toma porre todo final de semana, vai aprender o que? Se teus neurônios que fazem sinapses que te deixam o que tu é, morrem depois. Beleza? Dor de cabeça, o que tu acha? Neurônio nascendo? Não é? Não é? Beleza? Não é? Nascendo não é. Olha só! Olha só! Tu já viu o que eu tô louco pra te ensinar, né? Circuito elétrico. Mas tem umas coisinhas que são mais light até de aprender. Então tu vê a apostila, ela está trazendo as ideias de condutância e condutividade. Então para a gente poder discutir isso, que é uma aula mais light, eu vou te apresentar a segunda lei de Ohm. O bicho era safadinho. Ele já tinha descoberto uma relação importante dos circuitos elétricos e ele quis saber mais. Ele percebia que quando ele media a resistência elétrica de um fio condutor, fios diferentes apresentavam resistências elétricas diferentes. Ele queria entender por quê. Ele queria entender por que um fio tem uma resistência e o outro tem outra. Ele sabia que tem a ver com material. Primeira coisa já foi respondida, tem a ver com material, é claro. Mas quando ele pegava dois fios de mesmo material, se os fios apresentavam características geométricas diferentes, as resistências davam diferente. Porque vai mudar o percurso que a corrente elétrica vai ter que percorrer, né? Faz sentido? Ele percebia que quanto maior era o comprimento do fio, claro, mais trabalho para a corrente elétrica chegar do outro lado. Faz sentido? Olha como faz sentido isso. Só que ele percebeu que quanto mais grosso era o fio, menos resistência. Pode pensar como um cano d'água mais grosso passa mais água, uma resistência menor, tudo bem? Ou tu pode pensar assim, ó, qual é o fio mais fino do mundo? É o fio feito por uma fila indiana de átomos. Acabei de inventar na minha mente esse fio. Concorda comigo? Se tem um átomo de cobre aqui, outro átomo de cobre ali, unitário, outro átomo de cobre ali, é o fio mais fino do mundo. Tá quase isso, tá dentro do computador, não sei se tu sabe. Tem 3 átomos de espessura nos fios do teu computador. Nossa, é uma boa expressão. Então olha só, imagina então que daqui a pouco teus computadores vão ser de fios atômicos, átomo a átomo, beleza? Pô, como é que eu vou passar elétron pro cara dali? Eu vou pegar um elétron meu, pega aí, cara. Ele vai pegar o elétron do cara, não é? O elétron vai sair quicando, de um lado pro outro. Tu concorda que se eu falo uma... o win é o barulho do elétron. Tu concorda que se eu faço uma fila dupla, eu tenho o dobro de
agentes transportadores de carga? Não vai ser o dobro de carga elétrica que vai poder ir para lá? Sim. Ou seja, quanto mais grosso o fio, mais filas indianas eu tenho, uma do lado da outra. Sacou a ideia? Tu vê como uma ideia bobinha, né? Fila indiana de átomos mostra pra gente que quanto mais grosso o fio, mais fácil é os elétrons migrarem por dentro dele, porque tem mais transportadores de carga. Tudo bem pra vocês? Só isso. Logo, Ohm percebeu que a resistência elétrica de um fio era ao comprimento e inversamente proporcional à área. Né? Nesse caso, o diâmetro seria o quadrado, né? Porque a área é πr ao quadrado, certo? Então o importante é a área. Só que a amiga percebeu de cara que tem que ter um número inserido nesta fórmula que represente a característica do material. Este número foi chamado de resistividade e é representado pela letra grega Rho. Resistividade. É tipo um pezinho humano. É isso aí. A letra grega é Rho, que um grego não esteja assistindo, porque deve dar dor no cara, né? Ver uma pessoa que não é grega escrevendo letras gregas tortas. Certo? Mas o meu Rho, pelo menos, é assim. E tu vai reconhecer quando vê um Rho por aí, pode ter certeza. Resistividade. Resistividade. Ô, galerinha, tu viu que uma coisa é resistência elétrica. Outra coisa é resistividade. Existe uma sutileza entre elas. Resistência é a característica do objeto que a gente chama de resistor. Resistividade é uma característica de um material. Então o alumínio tem a sua resistividade, o ouro tem a sua resistividade, a bosta de vaca tem a sua resistividade, certo? Enquanto um cocô de vaca tem resistência. Tudo bem? O monte de bosta de vaca é o resistor de bosta de vaca. Ele tem resistência. A bosta em si tem resistividade. Não é piada, não é piada, tá? O fio de cobre inteiro cortado, já aquele que eu instalei lá em casa, ele tem resistividade ou resistência? Resistência. O cobre, que é o material que compõe ele, tem... Tu vê, é importante, às vezes no vestibular ele cobra essa noção, né, de quem é a característica, se é do material ou do objeto. Olha, quer ver, vamos fazer isso, talvez para ajudar o que tu está querendo dizer, seria legal, amigo, a gente fazer um estudo dimensional do Rho. Se a gente for ver o que significa o Rho, olha o que a gente vai encontrar. Resistência, qual é a unidade? Ohm, não é? Ohm, eu quero descobrir qual é a unidade do Rho. Como é que a gente mede comprimento no sistema internacional? É metro. Como é que a gente mede área? Metro quadrado, obrigado. Antes de cancelar, eu vou isolar o Rho. Então o Rho ele vai me informar qual é a resistência elétrica para cada metro de fio e para cada metro quadrado de área da seção. Mas como eu vou poder cancelar o metro ao quadrado com o metro, a unidade da resistividade Rho fica sendo ohm metro. Não é por, né? É ohm metro. Multiplicou, né? Ou seja, o que seria 1 ohm metro? Quer dizer que a resistência de um fio com 1 metro de comprimento e 1 metro de área, ou seja, um fio gigantesco de grosso, né? Daria 1 ohm. Ou seja, né? 1 metro de fio com 1 de área daria 1 ohm. Isso se fosse a resistividade de 1, tá? A resistividade dos materiais é da ordem de 10 na menos 6. Ou seja, para ter um fio de 1 ohm, tem que ter metros de fio. Se tu pega o ohmímetro na tua casa, que tu comprou ali na Eletroparts, né, na 1001, tu pega 100 metros de fio, bota o ohmímetro nas pontas, tu vai ver que dá uma resistência baixíssima, próxima de 0. Tá? Então tu vê, fio ele é pouco resistível. Por isso que esses fiozinhos curtos aqui, a gente simplesmente ignora a resistência dele, como se fosse nula a resistência. Mas na prática não é. Ou seja, de Tubarão até aqui, essa quantidade de fio, porra, gasta dinheiro público para a energia chegar na nossa casa do cão. E a grossura dele? Cara, geralmente assim, ó, 1 dedão. É um bom número para tu imaginar a espessura desse fio, certo? Se eu aumentasse a espessura do fio, eu ia diminuir a resistência, não é? Só que eu ia gastar milhões a mais em material. Então o engenheiro calcula, né, quanto que vale a pena ser grosso o fio para não gastar tanto dinheiro com fio e economizar na resistência elétrica. Beleza? Boa pergunta. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, tipo, biodigestor feito, Gera energia, mas vamos entender como é que gera energia? Toda energia elétrica do mundo, exceto a solar,
ela tem o mesmo processo de geração. É bobina, ou seja, fio enrolado, e ímã girando em volta. Quando eu falo biodigestão, não quer dizer que o gás vai virar energia do além. Eu pego o cocô do animal que for, pego o resto de alimento, boto numa situação para começar a apodrecer, isso libera metano, certo? Etano, propano, butano até pode ser, mas mais metano. Por quê? Porque a matéria orgânica tem carbono. Picando os hidrocarbonetos, sobe um carboninho com hidrogênio, metano. Tudo bem para vocês? Eu pego esse metano, boto num motor parecido com motor de carro, faço esse metano queimar lá dentro. Esse motor de carro vai girar um ímã que tem em volta um monte de fio, é um gerador elétrico, e com isso vai gerar energia. Então tu vê, né? É biodegradável, legal, mas no final das contas eu vou ter que queimar o gás, vou ter que jogar o gás carbônico para fora na atmosfera de qualquer maneira. Então não tem uma forma mágica de pegar a coisa apodrecendo e transformar em energia sem passar por esse processo de gerar energia. Como é que é? E aí depois eu passo para a fazenda por fios. Se a fazenda não está consumindo toda a energia, eu me cadastro na Celesc e ganho um relógio que tanto consome quanto compra a minha energia. Quando a minha fazenda estiver produzindo energia a mais do que eu consumo, eu vendo para a Celesc. Então no final do mês eu posso ganhar dinheiro da Celesc em vez de pagar para ela. É assim que quem tem esses geradores em casa age, para economizar. Ou seja, no inverno ele vai gastar muita energia, o gerador da casa dele não vai dar conta, ele vai comprar um pouquinho de energia da Celesc. Certo? Aí no verão ele de repente não tem ar-condicionado, economiza energia, a Celesc paga para ele. No final do ano a conta de luz dele pode ser até negativa, pode ganhar dinheiro com a luz. Como é que é o nome da letra? Rho, letra grega Rho. Professor, Boa. duas perguntas. Manda. Uma é tipo, se o fio fosse muito fino, então a resistência seria muito grande. Por isso o computador esquenta. E a luz falharia? O computador esquenta porque os fios são tão fininhos que a corrente elétrica que fica passando por eles fica tão grande que se eu não boto, né, o cooler ali poderosos vai fundir o computador. Professor, precisa de energia para gerar energia. Mas Nós na verdade não geramos energia, a energia do universo veio do Big Bang, é verdade. Então nós só fazemos transformações de energia, concordo? Mas aí como é que foi feita a primeira vez? Pois é, o Big Bang é um mistério pra gente, embora a gente ouça ele até hoje, né, e tenha evidências geométricas dele, 1000 evidências da existência do Big Bang, o que veio antes do Big Bang, Deus talvez seja uma boa explicação. Manda? No chuveiro, eu ainda não entendi direito essa diferença de resistividade para resistor. Pois é, o chuveiro, a resistência, se eu não me engano, é com cromo molibdênio, não tenho certeza. Ou seja, o cromo, que é um material, e o molibdênio têm suas resistividades. Independentemente de ser colocado na resistência do chuveiro ou num fio grandão. E aí o fio grandão feito de cromo e molibdênio, ou a resistência elétrica do chuveiro feita de cromo e molibdênio, como elas têm características geométricas diferentes, apesar de ter o mesmo Rho, a resistência desses materiais, desses objetos prontos, vai ser diferente. O que eu quero te dizer, amigo, é uma coisa muito simples. Ouro tem resistividade, fio de ouro tem resistência. Prata tem resistividade, fio de prata tem resistência. No derivado... Isso, eu cheguei ao ponto de falar que bosta tem resistividade e o cocô da vaca tem resistência. Entendeu? Para deixar bem claro que o objeto finalizado é a resistência global. O material que eu estudo, que não importa a quantidade, é a característica dele, resistividade. Beleza? Obrigado pela tua pergunta, é assim que se faz, tem que insistir no conceito. Não é a primeira vez, né? Outra, tu vai ter que dar uma lida depois sobre isso, questionar. Ô galerinha, botar númerozinho, eu confio em ti. Botar o númerozinho ali, calcular o R, eu confio em ti. Ele vai fornecer, vai fornecer, vai fornecer. Cuidado com as unidades. Como é que se calcula a área se for uma coisa redondinha, que geralmente o fio é redondinho? πr ao quadrado. Rezar pro cara dizer que π é 3, né? Certo? Que aí facilita a nossa vida. Geralmente acontece, tá? Geralmente acontece. Ou então, ele dá o Rho com um π junto, né? Ele corta o π de cima com o π de baixo, às vezes ele coloca isso. Ou fala que o fio tem 2 π metros. Aí o cara é do bem, né, que vai cortar o π em cima com o π embaixo. Então tu vê, às vezes tu escuta, né, o fio tem 3 π metros. Meu Deus, um comprimento de 3 π, eu nunca vi isso. Relaxa que é do bem, as coisas vão acontecer, fica tranquilo. Agora a questão mais casca grossa que tem, ao meu ponto de vista da segunda lei de Ohm, é desse tipo, ó. O seguinte fio apresenta resistência R. Se nós dobrarmos o comprimento e triplicarmos o raio, qual será a nova resistência, mantendo o mesmo material?
O que ele falou que ele vai fazer? Vai duplicar o tamanho do fio, né? Isso aqui vai se transformar em... E vai triplicar o raio. 3R. Ele pergunta qual vai ser a nova... 2/3? Observem que ele não deu números nenhum. Se ele está pedindo a nova resistência, ele quer saber em relação à antiga. Ou seja, ele quer saber se vai dar 5R, ou 2/3 de R, ou 3/2R. É isso que ele quer. Peraí, deixa eu ver. Aplicando a segunda lei de Ohm nesse novo fio, ficaria como? Deixa eu ver. Rho, não sei qual é o Rho, é o mesmo material, vai cancelar. 2L. Não, porque a área é πr ao quadrado. Então seria π vezes 3R ao quadrado. Olha que perigo. E eu não fiz nada demais, eu só isolei numa. Só o que eu fiz. Como é que seria no primeiro fio? Vamos ver. Rho, porque é o mesmo. Vezes L. πr ao quadrado. A pergunta é, como é que eu vou substituir? Como é que eu vou substituir isso aqui, ó? Isso, eu vou ter que primeiro fazer essa continha aqui, então. Vamos ver qual vai ser o novo R. O R' vai ser igual. Vou botar o 2 pra frente para ficar elegante, tudo bem? 9R ao quadrado, obrigado. Tudo bem para vocês? E quem era o R antigo? Não era isso? Então eu posso tirar isso aqui e substituir por quê? Por R. Então para mim esse tipo de questão é o mais satânico. Porque é pela experiência que eu vejo, né? Nesses 10 anos a galera tem muita dificuldade de acertar essa. E é que vai ganhar na prova, é claro. Não de hoje, né? Não de essa semana que já foi. Não. A questão é obrigado a dar resistividade? Como é que poderia ser uma pergunta para uma questão que perguntasse a resistividade? Dá a resistência do fio, dá o comprimento e dá a área da seção. Substitua tudo e isola o Rho. Determine o Rho desse material. Aliás, sabe qual é o material que tem a menor resistividade? Borracha, ela tem resistividade infinita porque ela é isolante. Chuta, um material nobre aí. O normal é a galera falar ouro, certo? Mas na verdade é a prata. A prata é o material que tem a menor resistividade, ela deixa passar corrente elétrica como ninguém. Por que quem investe, sei lá, 20 mil reais num som de carro, que até hoje eu não consegui entender? Quem faz isso usa fio de ouro geralmente. Por que não usa fio de prata? Porque já que a prata conduz melhor. Porque eles querem que o som, aí como... É porque a prata oxida. É só porque a prata oxida. O fio de prata, ele deixa passar melhor. Só que aí 2 meses depois de gastar 20 mil, a prata oxidou, o som falha. O ouro resiste um pouco mais, mas não oxida, né? Virtualmente inoxidável. 30 anos depois, se ele não fizer nada de errado com o sistema, vai continuar fluindo corrente elétrica por ele. O ouro tem resistência maior. Não, a resistência maior quer dizer que passa menos corrente. E quanto mais corrente passa na caixa de som, mais foda fica o som. Tá beleza? Ô galerinha, olha só. Antigamente, há 10 anos atrás, a gente não via comumente nos vestibulares falar em outras coisas tipo condutância e condutividade. Porém, virou moda cobrar essa ideia do aluno. Virou moda. Então vamos nos adaptar. Mas tira pela comparação dos nomes. Condutância tem a ver com quem? Claro, né? É característica de objeto ou de material? Do objeto. E tu concorda que condutância é justamente o inverso de resistência? Qual era a definição de resistência? V sobre I, não é? Então adivinha qual vai ser a de condutância? I sobre V. Nada demais, né, cara? É o contrário só. Ou seja, condutância é o inverso da resistência.
Como é que a gente mede condutância? Para puxar o saco de mais um grande gênio, Siemens. É o inverso do ohm, Siemens. Ou seja, o que é condutividade? É o inverso da resistividade. Vou te fazer uma pergunta para ver se tu está acordado. Aquelas perguntas bobas que eu faço. Qual é o material com a maior condutividade? Desculpa, com a menor condutividade? O que tem a maior resistividade. É o que tem a menor resistividade, né? O que tem a maior condutividade é o que tem a menor resistividade. Prata. Beleza? Certo? Muito bem. Qual é a condutividade da borracha? Zero, porque a outra é infinita, então agora dá zero, não conduz nada. É isolante, tudo bem? Beleza? A unidade da condutância é Siemens, certo? Já ouvisse alguma marca aí desse tipo? Né? Então tu imagina, né? O gênio vai lá, cria ideias incríveis, deixa uma herança para a família que, né, 100 anos depois ainda está na casa dos lares do mundo todo, né? Existem aparelhos telefônicos, né? Moldes, existem uma série de aparelhos com a marca Siemens, que é do patriarca original, com certeza. Legal. Ô galerinha, tem uma discussão que é legal fazer agora, mas que é assim, ó, raramente cobrado, mas tem a ver com o teu dia a dia, que é legal. Vocês já ouviram falar em diodo? Sim. Pois é, cara, diodo é uma coisa que o cara só vai aprender de verdade na faculdade. Na faculdade é que tu vai aprender a corrente de avalanche, né, a junção PN, NP, mas aqui tu não precisa saber nada disso. Vamos ser bem simplório aqui, ó. Um diodo é um dispositivo que é como se fosse uma válvula, tipo as válvulas que tem nas tuas panturrilhas. Vocês sabem, né, que tem válvulas sanguíneas nas panturrilhas de vocês, né? Por isso que a cada vez que tu caminha, o coração precisa trabalhar menos. Lembra disso? O ato de caminhar faz com que tu contraia a panturrilha e ajuda na subida do sangue. Quando tu relaxa a panturrilha, o sangue vai tentar descer pela gravidade, as válvulas se fecham e não deixam o sangue voltar. Certo? Por isso que para descansar depois de uma corrida, tu deve se manter caminhando para descansar. Que viagem! Descansa-se mais rápido caminhando do que parado. Muitos atletas de pontas morreram porque depois de fazer um esforço extremo, o coração exaurido, o cara para que tu vai morrer. Aí morre. Tem que segurar um de cada lado e manter o cara exaurido caminhando, para a panturrilha ajudar o coração. Mas isso cabeça ensinou para vocês, tenho certeza. Eu já faço isso aí. Pois é, para tu ver como os caras que faziam isso tinham mais chance de sobreviver. Por isso que eu hoje as pessoas, quando estão cansadas, elas não ficam exaustas, elas tendem a ficar caminhando para um lado e para o outro, meio agoniadas. É intuitivo, é biológico. Olha que legal que tu falou. Ô galera, só uma coisinha. Ficar em pé também ajuda ou só ficar bem? É, porque assim, quando tu fica parado em pé, a tua panturrilha até está contraída. Mas o que tu precisa é bombear o sangue para cima. Por isso que o importante é contrair e soltar, para na hora de contrair, o sangue dar uma subidinha. Beleza? Boa tua pergunta, hein, garoto? Ô galera, se eu tenho um resistor, se eu jogo a DDP desse jeito, a corrente vai no sentido anti-horário. Se eu mudo a DDP de lugar, vai para o outro sentido. Tudo bem para vocês? Se eu coloco um diodo desse no circuito, não vai mais acontecer isso. Porque ele só deixa passar a corrente para um lado. É isso que a válvula faz, não é? Bloqueia de um lado, passa para o outro. Para que lado será que a corrente vai sair? Para onde a setinha deixa, beleza? Para lá a corrente pode, para cá a corrente é bloqueada. Tudo bem para vocês? Isso é porque esse diodo é feito com semicondutor. Tem um semicondutor, uma junção especial de semicondutor. Quando tu bota o DDP de um jeito, fica isolante, não deixa passar. Quando tu bota o DDP de outro jeito, passa uma corrente enorme. Diodo. O que é diodo, então, na prática? É uma válvula eletrônica. Concorda comigo? É uma válvula eletrônica. Antigamente era válvula mesmo, era grandona, fazia barulho. Plá, plá. Era um ferrinho que mudava de posição para a corrente passar ou não passar. Hoje não. Hoje ele é microscópico. Hoje, num milímetro quadrado, tem vários desses. É bizarro. Tudo miniaturizado. E o LED? Adivinha o que é o LED? É um diodo. O LED é um diodo que quando a luz passa por ele, ele cospe luz. Quando a corrente passa por ele,
passar a corrente num sentido e não deixa no outro. Só que é Light Emissive Diode, ou seja, é diodo emissor de luz. Beleza, galerinha? A corrente passou por ele, ele dá uma brilhadinha, emite luz. Pra que emite luz? Inicialmente era só para avisar que estava passando corrente nele. Tá ligado? Era stand-by, lembra? Só que os LEDs foram ficando cada vez mais poderosos, e nós começamos a substituir as luzinhas brilhantes da televisão por pequenas lâmpadas de LED. O bacana do LED é que os primeiros eles eram virtualmente sem fim, sem limite de vida. Os primeiros LEDs construídos estão piscando até hoje e não queimam. Aí é claro, a engenharia foi ficando cada vez mais refinada. Hoje a gente faz um LED tão pequenininho que não é tão resistente quanto os antigos, mas brilha muito mais a ponto de gerar milhões de cores na tua TV, né? Certo? Então o LED é um diodo que emite luz quando a luz passa por ele. Desculpa a demora. Depois do LED, as empresas começaram a cada vez criar uma inovação tecnológica para deixar o LED dela melhor que a da outra. Aí cada uma das empresas está chamando seus LEDs com nomes bonitos também, né? O OLED na verdade é um LED moderno, que brilha muito mais, que tem mais durabilidade, consome menos energia, é menor, então eu aumento a pixelagem da TV, né? Deixo mais... Outra, aí a Apple vai chamar de Retina Display, certo? Aí cada um vai chamar do seu jeito. E a tendência é ainda dar mais uma evoluída nos próximos anos. Então, a TV 4K e aí vai. Então, na verdade, é só um LED mais moderno. Uma última colocação em função da colocação do amigo. Sempre enriquece a aula. Ó, eu e o outro professor de física estávamos combinando, conversando, né? A gente estava conversando que assim, existem teorias na física que a gente ensina para vocês e que depois no ensino superior eles vão falar, olha, talvez tenha uma forma melhor de pensar. Não que a gente não vai ensinar o clássico para vocês. Eu fico te perguntando, hoje, quem será que detém o maior conhecimento do mundo? Será que continuam sendo as universidades? Não. Eu tenho uma empresa de tecnologia e descobri uma inovação tecnológica. Será que eu tenho interesse de botar essa inovação tecnológica na universidade para todos aprenderem? Não. Hoje, então, tu vê, né, cara, o que a gente te ensina é a evolução científica, que tem a ver com as universidades, concorda comigo? Hoje em dia, cara, as empresas detêm um conhecimento que não vai vazar para as universidades. Então tu vê, às vezes o cara só vai entrar em contato com uma nova tecnologia, tipo um LED fantástico, quando ele entrar no mercado de trabalho e estiver estudando para a empresa, né, não mais para a faculdade. Por isso que a gente tem que fazer um doutoradinho e depois pegar uma empresa foda para ganhar dinheiro. Ou então, por exemplo, daqui a pouco eles agora que o LED daqui 20 anos a gente pode aprender porque já Ótimo, olha que legal o que ele falou. Olha que legal o que ele falou. Professor, as pessoas agora já têm a tecnologia. Eu vou desmontar a minha TV. Posso descobrir como é que faz aquele cara, né, e começar a imitar? Cara, hoje a maioria das grandes empresas fazem isso direto. Ela compra um produto recém-lançado, entra na fila de espera, que é o primeiro. Saiu o iPhone 8. Pega o iPhone, desmonta ele no mesmo dia, faz a engenharia reversa e lança o S13, porque tem a tecnologia melhorada. E isso está acontecendo diariamente. E é isso que me deixa fã do capitalismo. Eu acho que essa busca incessante pela grana e pelo poder vai fazer a tecnologia avançar tanto que nós podemos vencer, se bobear a morte da raça humana pela expansão do Sol. Beleza? Então é por isso que eu sou fã da tecnologia, cara. É um tentando ser melhor que o outro, um desmontando o produto do outro para copiar e para inventar outra coisa nova. Esse é que é o perigo. Se nós não regularmos o meio ambiente com leis, com sociologia, com filosofia, vai acabar o planeta antes de a gente evoluir cientificamente o suficiente. Essa é uma discussão moderna. Quanto tempo eu tenho, galera? Vou fazer um exemplo. 1 minuto? Ó, como lá na outra turma eu não fiz exemplo de ótica, eu vou tentar fazer um exemplo de condutividade. Tua obrigação é ler, anotar todas as dúvidas e arriscar os exercícios. Muito obrigado pela paciência, não usem drogas, usem preservativo. Já era o volume 4, hein, galerinha?